Olá pessoal, hoje eu estou aqui para explicar para a galera do Facebook, das nossas comunidades no Facebook, o que vem a ser o DNA judaico, como isso funciona. Bom, vale lembrar que esses vídeos que eu faço, eles são postados nas nossas comunidades judaicas do Facebook, porém não são para judeus, são para pessoas que lá são muito bem aceitas, muito bem recebidas, mas que acabam por não entender muito bem a proposta da comunidade e acreditam que aquilo ali é uma espécie de cristianismo descontinuado, né? Que o judaísmo é uma espécie de cristianismo descontinuado. Bom, vamos tratar do tema DNA judaico. Como é que isso funciona? As empresas que se propõem a fazer isso, elas têm uma base, mantêm uma base de DNAs de um monte de gente que afirma ser judeu. Quando você requisita o teste, né, paga para fazer esse teste, eles colhem o seu DNA, né, e comparam com um monte de gente que afirma ser judeu. Mas qual a confiabilidade desse teste? Bom, o Rabino Jacques Spooker, um rabino muito experiente, muito inteligente, muito sábio dentro da religião judaica, já explicou isso no canal dele. Se vocês têm alguma dúvida, digitem lá no YouTube Rabino Jacques Spooker e assistam os vídeos dele, que eu recomendo muito. A minha proposta aqui é mais sobre a história da religião. A dele é mais doutrina. Eu acredito que através da história se pode esclarecer pontos nebulosos, obscuros, né? E através do esclarecimento se tem um melhor entendimento e uma melhor convivência. Bom, a confiabilidade desse teste, ela é duvidosa, tá? Porque ela é tão boa quanto a pessoa mais antiga da base que afirma ser judia. Ok. E as empresas que fazem isso, elas não se propõem a fazer um estudo mais minucioso, mais abrangente, do ponto de vista que nós entendemos que existem judeus mizorrinos, que são judeus que têm um tipo de característica, como a minha, né? Nós temos judeus askenazes, que são louros dos olhos azuis, têm pele branca. Nós temos judeus falachas, que são etíopes, negros. Temos judeus sefaradis, que também são bem parecidos com os mizorrinos, né? Tem pele bem morena, cabelos pretos, olhos negros, nariz grande, pontudo, enfim. Ainda não foi feito nenhum estudo em relação a essa questão de comparar grupos de judeus mizorrinos com judeus askenazes, sefarades e etíopes, e saber até que ponto o DNA deles são semelhantes, desses diferentes grupos de judeus, dessas diferentes tradições e etnias. Até que ponto são semelhantes, se é que há uma semelhança, né? Então, eu realmente coloco em dúvida. Por que se pede algumas vezes esse teste? Bom, já foi explicado aqui por mim no meu canal que a comunidade judaica, ela é pluricultural, de forma que nós não temos uma cultura judaica e sim culturas judaicas. E esse S aí no final de culturas judaicas é elevado ao quadrado, né? Ela é pluralista, né? Nós não temos na religião judaica um chefe como no cristianismo católico apostólico romano. Você tem o Papa dizendo o que é doutrina e o que não é doutrina, o que é
doutrina e o que é heresia, vamos dizer assim. Então, cada rabino, cada sábio de um segmento do judaísmo tem a sua interpretação, que compôs a tradição Mizorhin, que é diferente da tradição Ashkenazi, que é diferente da tradição Falache, enfim. Já abordamos esse assunto. E nós entendemos que há comunidades mais fundamentalistas que não entendem o judaísmo apenas como uma religião, mas sim como uma etnia, um estilo de, ou outras entendem como um estilo de vida e outras entendem como a religião judaica, o judaísmo, como um povo judeu. Bem, e existem comunidades judaicas que entendem que o judaísmo é um pouco disso tudo, um pouco de etnia, um pouco de religião, um pouco de tradição, enfim. Bom, as alas mais ortodoxas do judaísmo, geralmente, em algumas delas, requisitam esses exames, pedem para que um candidato à conversão, podem vir a pedir que um candidato à conversão faça esse exame para saber o quanto o DNA dele se aproxima com o DNA de um monte de gente que afirma ser judeu. E aí, a partir daí, de acordo com os referenciais que se tem dentro daquela comunidade, se vai conceder ou não uma conversão para aquele indivíduo que está pedindo a conversão por algum motivo, porque se identifica com a religião judaica, ou porque é um judeu que quer casar com uma não judia, ou o inverso. Enfim. Bom, mas fica a questão aí de que essas empresas que fazem esses testes, elas não empreenderam nenhuma grande pesquisa para saber até que ponto o DNA de judeus Ashkenazis se parecem com os judeus falachas, são semelhantes aos dos judeus falachas, que são negros. Até que ponto o DNA dos judeus Ashkenazis se parecem com o DNA dos judeus Mizorhin. Isso se é que existe semelhança entre eles, né? Isso porque essas empresas lucram muito com esses testes, porque quem procura esses testes não quer realmente uma conversão, precisa de realmente uma conversão, muitas vezes por motivo de casamento, conforme eu já expliquei, e em outras vezes por outros motivos pessoais, a pessoa se identifica, e a pessoa que se identifica também não vai ficar questionando muito, né? Porque quando se questiona muito vamos dizer assim, uma doutrina, um segmento, você acaba sendo inconveniente e ninguém vai te aceitar ali naquele lugar. Se você questiona, se você não concorda, o que você está fazendo ali, né? Não tem sentido isso. E por sua vez é interessante para as pessoas que estão procurando não bater de frente, não questionar. E por outro lado também é interessante para as empresas que lucram com esses testes, que são pedidos muitas vezes, não empreender grandes pesquisas que possam derrubar essa teoria que alguns afirmam que o povo judeu corresponde a uma etnia que pode ser comprovada geneticamente. Bom, quando se faz um teste desse, geralmente o judeu, o candidato à conversão ao judaísmo vai a uma sinagoga, conversa com o rabino, conversa com toda a equipe do rabinato, e esse rabino orienta ele a procurar tal empresa que é
referência para aquela sinagoga, que é validada pelaquela sinagoga. E aquela empresa compara o seu DNA, colhe a amostra do seu DNA e compara com a base de um monte de gente que afirma ser judeu, só que judeus askenazis, que são ou podem ser judeus mizorrinos, se for uma comunidade de judeus mizorrinos. Ela não faz essas empresas não fazem uma comparação com um grupo de judeus de diferentes etnias, vamos dizer assim, porque não se tem, elas não dizem, não é interessante para elas dizer se há, empreender pesquisas no sentido de dizer se há ou não semelhança no DNA, semelhanças étnicas no DNA de pessoas que afirmam ser judias, mas a semelhança entre pessoas que afirmam ser judias mizorrinas e pessoas askenazis e falachas e sefaradis. Entenderam? Bom, essa é a minha explicação sobre essa questão do DNA. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pesquisem mais, ou eu estou à disposição no Facebook. Um abraço a todos, shalom.